Hoje vamos falar sobre Git e GitHub. Você vai entender o que são, como funcionam e como podem facilitar o versionamento de projetos e a colaboração entre desenvolvedores. Desenvolvido em 2005 pelo Linus Torvalds, isso mesmo, o criador do sistema operacional Linux. O Git é o sistema de controle de versionamento de código mais usado no mundo, onde é guardado registros de versões de um projeto. Ele funciona localmente em sua máquina, o que permite que ele seja rápido em suas operações, e ele roda em uma ampla variedade de IDEs e SOs. Já em 2008 foi lançado o GitHub, uma plataforma que utiliza o Git como base para armazenar e gerenciar os repositórios Git na nuvem. O GitHub também conta com alguns recursos extras, como funcionalidades de issues, pull requests, GitHub Pages, entre outros. A plataforma também facilita a colaboração entre devs, já que o código fica alocado de forma acessível online. A maioria das empresas e startups usam o Git hoje em dia, e grande parte da galera mais nova na área de TI tem experiência apenas com o Git como opção de controle de versionamento de código. E essa preferência não é à toa. Trabalhando com o Git e GitHub em conjunto, o desempenho do desenvolvimento do seu projeto é otimizado, com a sua flexibilidade a vários tipos de fluxos de trabalho, independente de serem pequenos ou grandes, permitindo a criação de branches com status diferentes para o seu código. Como, por exemplo, uma branch para features, uma para homologação, uma para produção, ou cada dev pode ter a sua branch para novas features e uma para testes. Enfim, fica a critério da equipe ou do dev individual como fica a organização. E ao finalizar a feature ou teste em uma branch específica, o Git torna a mesclagem ou a reversão fácil e rápida para a branch seguinte. O Git também oferece segurança em seu uso. Todos os objetos em um repositório Git são protegidos por um algoritmo de hash de criptografia. Isso faz com que o histórico tenha rastreabilidade e protege o código de alterações maliciosas. E como falei anteriormente, o GitHub também oferece várias funcionalidades que ajudam no controle, organização e segurança. Nele, você pode escolher se o seu repositório fica público ou privado, você pode deixar a organização de todo o fluxo no próprio GitHub, sem precisar usar ferramentas como Jira ou Trello para a criação e acompanhamento da evolução de tasks em sprints e usando o board com metodologia em Kanban. Já ouviu falar em pull request? Então, em situações onde a equipe possui muitos desenvolvedores trabalhando, para evitar inserções de features ou correções ainda com falhas, ou as famosas gambiarras, entre outros fatores de risco, com o GitHub você pode pôr commits sob análise de algum dev ou alguém especializado para fazer o code review e permitir que as alterações subam para a próxima branch ou volte para o dev responsável pela task para melhorar ou corrigir algum ponto que foi observado no pull request. Geralmente quem fica responsável por esses code reviews são os devs seniors e em alguns casos os plenos. Além disso, você consegue monitorar quais colaboradores têm mais commits, quais têm menos, a quantidade individual de commits de cada um, pode convidar outros usuários do GitHub a participarem de seus repositórios online, e você consegue acessar facilmente os commits, onde o GitHub exibe um histórico de tudo que foi implementado, modificado e excluído. O único ponto negativo que alguns desenvolvedores podem achar relacionado ao Git é que, inicialmente, ele é um pouco mais difícil, mais demorado de aprender. Algumas das terminologias vão ser novas para iniciantes e os devs que têm experiência com outros sistemas de versionamento. Então, no início, pode até ser meio chatinho de pegar tudo, mas depois que você pega é um abraço. Então, pensando nisso, eu separei aqui um Git Flow basicão para você que está pegando o Git e GitHub agora, e depois eu vou mostrar umas funcionalidades legais que tem dentro do GitHub que ajudam na organização e na comunicação do status no projeto. Ah, e Git Flow, se você não está familiarizado com esse termo, é o fluxo de trabalho do Git. Bom, então vamos começar com a instalação. Eu já tenho o Git instalado na minha máquina, então eu vou mostrar para vocês algumas alternativas de como fazer um download na máquina de vocês. A primeira opção é no próprio site do Git, você pode pesquisar Git no Google, o primeiro site que aparecer é o site oficial do Git. A gente vem aqui em Downloads,
Você escolhe o sistema operacional que você está usando no momento e vai em download. Mas para o time que prefere usar o terminal para instalar suas ferramentas, e se você estiver usando uma distribuição mais popular do Linux, como o Ubuntu ou Debian, você pode usar o sudo apt install git para instalar o Git na sua máquina. Ou caso você esteja usando o Mac e você tiver o Homebrew instalado na sua máquina, você pode usar o brew install git para instalar o Git no seu Mac. Instalação feita, vamos agora para a configuração, que é uma configuração bem rápida e bem simples. Eu já estou com o meu terminal aqui no VS Code aberto. E para essa configuração, você vai precisar já ter uma conta criada no GitHub, porque a gente vai precisar do seu username e do seu e-mail que está vinculado à sua conta. Então, a gente vai rodar aqui o git config global user.name e, entre aspas, você vai colocar o seu username do seu GitHub. Enter, e aí você vai passar também git config global user.email e o e-mail que está vinculado à sua conta do GitHub. E Enter. Com a configuração de usuário realizada, vamos agora clonar um repositório no GitHub. Já estou aqui com esse repositório aberto. A gente vem aqui no botão Code e tem algumas opções de como você pode clonar esse repositório. Eu vou usar SSH porque eu já configurei meu GitHub para clonar dessa forma, mas você pode usar aqui o HTTPS ou vir aqui na URL e copiar o caminho também. E aqui no terminal, a gente vai passar o git clone e o trecho que a gente copiou lá no GitHub. A gente dá o Enter e ele vai clonar aqui no repositório. Então, com o repositório clonado aqui no nosso local, já abri ele aqui no VS Code, vamos agora criar uma nova branch. Eu vou utilizar o comando git checkout-b para criar essa branch que eu vou colocar o nome de teste. O git checkout-b, ele vai criar uma branch a partir da versão atual da branch em que você tá. Então, eu tô aqui, ó, na branch main. Eu não mexi em nada nela, tá do jeito como eu clonei, não fiz nenhuma modificação. Então, a branch de teste vai ser criada a partir dessa versão, que a main está. Aqui, ó, já criou e já tô nela. Existem alguns outros comandos que você pode criar uma branch nova. Eu prefiro usar o git checkout-b, por quê? Porque além de criar a branch, ele também transfere você para ela, leva você até ela. Porque o git checkout é um comando justamente de trocar de branch. Então, se você passa aqui git checkout main, ó, já tô na main. Vamos começar a mexer nesse projeto então, fazer algumas alterações. Bom, então fiz aqui algumas alterações no arquivo do README, ainda não salvei porque eu vou utilizar aqui esse source control do VS Code para, com base nos passos que eu for realizando, vocês poderem ver o que é que está mudando no estado aqui, né? Então vou salvar e ó, a minha alteração que foi feita está aqui em Changes. E agora, beleza, fiz a alteração, salvei. Agora, como é que eu vou adicionar isso, as mudanças, né, para subir para o Git? A gente vai utilizar aqui agora o comando do git add. Esse comando ele adiciona as alterações que foram realizadas no arquivo para o estado do stage. Então, temos duas formas de poder usar o git add. A gente pode usar o git add espaço ponto, em que vai mandar adicionar todas as alterações que você fez, apesar de não ser muito indicado usar dessa forma. Então, você pode usar o git add espaço e o nome do arquivo, como eu vou fazer agora. Aqui, ó. A gente já pode ver que ao rodar o git add, o readme já está aqui em stage changes. Mas se por acaso eu quiser desfazer esse git add, digamos que tem alguma coisa no arquivo que eu preciso implementar melhor, então você pode rodar o git reset, que ele vai desfazer esse git add, ele vai voltar a alteração que está em stage changes para changes. Reset feito. E agora eu quero ver quais foram as alterações que eu fiz até agora. O que foi que eu já fiz, já modifiquei. Então a gente pode ver isso, visualizar essas alterações com o comando git diff.
Só que o Git Diff, ele exibe apenas as mudanças que você realiza até antes de você adicionar essas modificações para o estado de Staged Changes. Então, antes de você rodar o Git Add, você pode ver as alterações que você realizou no seu arquivo, no seu projeto, com o Git Diff. Então, aqui a gente pode ver o arquivo que a gente modificou, o que foi adicionado. Em verde aqui a gente vê o que foi adicionado, e em vermelho a gente vê aqui o que foi removido desse arquivo. Vamos agora rodar o git add de novo para adicionar essas alterações, e vamos agora commitar elas. O commit, ele vai subir, vai mandar as alterações que estão no stage changes para o repositório local, com uma mensagem. Então a gente vai passar git commit -m, e entre aspas a gente vai passar uma mensagem objetiva. E agora eu vou precisar fazer uma observação rápida relacionado ao commit. As mensagens são objetivas justamente para acompanhar o commit, que deve ser objetivo, né? Cada alteração, implementação que você for fazer no seu projeto, vamos imaginar que você está em um projeto maior. Aqui a gente só está alterando um README, mas vamos imaginar em um projeto maior, você adiciona várias funcionalidades, tem alterações em alguns arquivos, outros você precisa excluir, e aí você sobe tudo isso num commit só. Isso não é bacana, né? Isso não é uma boa prática de desenvolvimento. O ideal é você separar cada parte que você fizer, cada implementação, alteração, você separar em um commit e subir isso, porque vai deixar a estrutura mais bem organizada, limpa, visualmente. O histórico do commit vai ficar mais fácil de você poder acessar. Então, quando você precisar visualizar, né, ver aquele histórico, o que você fez, como você fez, aonde você fez, vai ser bem mais rápido, bem mais fácil. Então, você vai ver quais bibliotecas você precisou instalar no projeto, em quais arquivos você mexeu, o que foi que você implementou, o que foi que você tirou, enfim. Eu vou passar description readme, né? Básico, objetivo. E a gente pode commitar e passar isso para o repositório local. Pronto, foi. A gente já pode ver aqui, né, que já sumiu do stage changes, já está no repositório local. Então, vamos dar uma olhada agora no status das alterações que a gente já fez, né? Vamos utilizar o git status para dar uma visualizada. A gente pode ver aqui que ele está informando que na branch de teste não tem nada para commitar, né? Todas as alterações que foram feitas já foram commitadas. Vamos adicionar mais alguma coisa aqui para ver também as diferentes mensagens que o git status dá, né, quando a gente faz alguma alteração. Ó, aqui já mudou. Ele está informando, né, que na branch de teste as mudanças não estão no stage para poder fazer o commit. Ele informa qual arquivo foi modificado, dá uma dica, né, do que você pode utilizar, dá um git add para ser submetido, e que nenhuma modificação foi adicionada à submissão, né? E aí, novamente, falando que pode ser usado o git add e o git commit -a. Então, beleza, vamos desfazer essa alteração aqui. Commit feito, como é que a gente agora vai passar esse commit para o nosso repositório online lá no GitHub? A gente vai utilizar o git push para mandar os nossos commits para o repositório online. Então aqui ele dá esse erro entre aspas, né? Porque como nós criamos uma nova branch, a branch de teste, ela ainda não está mapeada lá no repositório online. Então ele já até dá o comando, né, que a gente precisa passar, né, para poder subir a branch, né, o nosso commit junto com essa branch. Mas agora a branch, beleza, ela já tá lá no nosso repositório online. Quando você for fazer alguma alteração na branch nova, já não precisa mais rodar esse comando, vai ser só git push mesmo. E assim como o git diff, que dá uma visualização de alterações que foram feitas, a gente tem o git log, que ele dá uma mini visualização dos commits que foram feitos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui. Aqui a gente tem o primeiro commit, né, que foi na branch main.
foi o initial commit, foi quando eu criei o repositório. A gente tem aqui o hash desse commit. A gente também tem aqui a informação do usuário, né, que commitou o nome do autor, no caso. Aqui foi esse último commit, né, que eu fiz agora há pouco, a data e hora que o commit foi feito, o dia, data e hora. Aqui branch de teste e o hash desse último commit. Então agora que eu já subi o commit da minha branch de teste, já tá tudo ok, sem bug nenhum, sem problema nenhum, como é que eu faço para mesclar esse commit, passar esse commit para minha branch principal, a minha branch main? Então, primeiro de tudo, a gente vai, né, fazer o git checkout para minha branch main, né, porque eu preciso estar nela para fazer essa mesclagem. Então aqui a gente já está na branch main. Uma boa prática, né, que a gente sempre precisa fazer antes de fazer ou uma mesclagem, no caso um merge, né, ou então subir algum commit mesmo, é a gente rodar o git pull. O git pull, ele é um comando em que você atualiza a sua branch atual, né, a branch em que você está rodando esse comando, para ela igualar ao seu repositório online, ou seja, em um projeto em que muitos desenvolvedores estão trabalhando, é inevitável que atualizações vão chegar no repositório lá online e acaba deixando a versão em que você está com aquela branch para trás. Então, se você for mandar algum commit, subir algum commit, ou então fazer algum merge antes de fazer um git pull, vai dar conflito se tiverem alterações à frente, né, da sua versão. Essa é uma ótima prática sempre que você for fazer um merge ou fazer um commit, vai subir um commit, está trabalhando em um projeto na faculdade, no trabalho, tem outros desenvolvedores envolvidos nesse projeto, roda o git pull antes de fazer alguma alteração para poder atualizar a sua versão no seu local com a versão que está lá online. Beleza, então o git pull feito aqui deu um aware update porque não tem nenhuma atualização, né, à frente na main dessa versão que eu tô. Então agora vamos fazer um git merge, que é para fazer a mesclagem da branch de teste com a branch main. Então a gente vai passar o git merge e o nome da branch em que a gente fez as modificações, a gente fez as alterações, que é a branch teste. Então aqui, né, ele já está informando que foi atualizado, mostra o arquivo, né, informa que foi um arquivo que foi modificado, as inserções e o que foi deletado. Aqui a gente já está vendo, né, que atualizou, né, o README. Então agora a gente vai mandar essa versão que está agora da nossa main para o nosso repositório online com o git push. Pronto, o commit já está agora no meu repositório online, também lá no GitHub, e as versões já estão igualadas. Então esse foi um Git Flow básico para você que está iniciando agora no Git, ter conhecimento dos primeiros passos para seguir. E agora vamos ver alguns recursos que o GitHub oferece. Então vamos começar com as issues. A issue é uma ferramenta que você utiliza para poder rastrear e mapear as tasks que você criar no seu repositório. Podem ser vários tipos de tasks, como correção de bug, implementação de uma nova feature. Aqui a gente tem essa parte de labels, que a gente pode encontrar algumas labels já pré-definidas, como bug, documentation. Então você pode colocar essas labels na sua issue para identificar que tipo de task é aquela. Aqui a gente tem essa label que é de new feature ou request. Eu vou editar ela para ficar mais intuitivo, né? Que eu vou utilizar ela para demonstrar para vocês, né, no exemplo. Vamos voltar aqui para a issue e vamos criar uma nova issue. Então, as issues elas funcionam como tickets. Agora vocês vão entender melhor por quê. Coloquei aqui um título exemplo, né? Só para a gente ter noção de como seria, né, uma nova task que a gente vai fazer. Aqui a gente vai colocar a descrição dessa issue. Vocês podem ver que tem algumas funcionalidadezinhas, né, que a gente pode colocar, como por exemplo, deixar o texto em itálico, em bold. Tem também a possibilidade de você fazer uma lista numerada dos passos dessa task. Mas eu vou utilizar hoje para mostrar para vocês a task list, que é uma lista com checkbox
que é o mais comum de se usar quando a gente fala sobre issues. Você coloca os passos, né, da sua task e com o passar do tempo, você cumprindo esse passo da lista, você passa o checkzinho, né, e aí vai para o próximo passo. Então eu vou utilizar aqui o task list para vocês verem como funciona. Aqui ele já coloca a forma como vai ficar a box, né, quando a gente fizer o submit. Então eu vou colocar aqui os passos. E aqui você pode passar, ó, a label dessa issue. Como a gente falou, né, eu vou utilizar a de Factory. E aqui a gente também pode passar um assigns. O assigns é para você passar a responsabilidade dessa task para um desenvolvedor que tiver dentro desse repositório. Como só estou eu, né, dentro desse repositório de exemplo, eu vou passar para mim. E aqui em Projects, eu vou explicar para vocês mais para frente, né, o que são e como funciona, né, como ajuda no desenvolvimento, mas mais para frente vocês vão entender que aqui a gente pode passar, associar essa issue, né, colocar dentro de um project. E agora vamos fazer o submit dessa nova issue. A gente vem aqui em Submit New Issue. Então, como vocês podem ver, né, como eu falei, a gente pode dar um checkzinho nessas boxes com base no que você for concluindo, né, nesses passos da sua task. Então, a issue, ela é perfeita para tanto você quanto outras pessoas da sua equipe poderem ter esse controle de onde você está, onde você parou, o que você já conseguiu concluir, para esse rastreamento, né, esse mapeamento também da task. A Issue é uma ferramenta excelente para esse controle no seu repositório. E assim como também para ter essa noção de quem é que está responsável, do que se trata essa task. Tudo isso a Issue deixa bem documentado, né, para quem precisar analisar, já ter essa visão. E quando você cumprir todos os passos, concluir tudo, você pode vir aqui em Close Issue, ou também aqui na parte mais ampla da issue, você pode marcar e colocar aqui nas issues fechadas, porque você já concluiu tudo. Então agora vamos para o Pull Requests. Como o próprio nome já diz, é uma solicitação para uma atualização. O Pull Requests é a ferramenta ideal para você ter um controle maior na qualidade do código. Geralmente, em equipes de desenvolvimento, os desenvolvedores com mais experiência é que têm a responsabilidade de fazer a análise do pull request. Vai analisar se o seu código está bem escrito, está seguindo padrões, boas práticas de desenvolvimento, bem indentado. Caso esteja tudo ok, ele vai testar, né, rodar o código para ver se está tudo ok, se tem algum bug, se tem alguma demora a mais para rodar alguma funcionalidade. Caso esteja tudo ok, ele vai aprovar o pull request e aí você vai poder fazer o merge, né, de uma branch para outra. Caso não, se precisar ter alguma melhoria ou alguma correção, ele pode colocar dentro do comentário do pull request o que você precisa melhorar ou corrigir e mandar para você de volta. Então vamos fazer aqui uma demonstração para vocês verem como funciona. Aqui no início a gente vai definir as branches que vão ser mescladas. Então no lado direito a gente seleciona a branch que a gente fez as modificações, a gente fez uma atualização e quer passar nessas modificações. E aqui no lado direito a gente seleciona a branch que a gente quer que receba as modificações. Como aqui a gente só tem duas branches e eu já fiz uma modificação aqui na branch de teste, justamente para a gente poder fazer esse exemplo, então eu vou deixar aqui a main, que vai receber as modificações. Então aqui vocês podem ver que ele já identifica, né, as modificações que foram feitas, o que foi retirado, o que foi adicionado. E aqui, quem foi que fez, né, a mensagem do commit, há quanto tempo foi feito e a data também. Então a gente vem aqui em Create Pull Request. E aqui nessa parte a gente pode adicionar um título ao pull request. No meu caso, como eu só passei um commit que eu fiz, a mensagem do commit tá ok, foi objetiva, explica o que eu tô fazendo, mas no caso de você ter feito vários commits, e aí você vai passar essa atualização para outra branch, o ideal é você realmente modificar o título para dar uma visão geral, né, do que você fez, das modificações que você fez.
Agora, se você quiser explicar melhor sobre os passos que você fez, cada commit que você fez, você pode adicionar aqui na descrição, na parte de descrição. Aqui a gente passa o assigns para um desenvolvedor. Vou colocar aqui como exemplo o assigns para mim mesma. Aqui também a gente pode passar uma label, né, para dizer do que se trata, né, esse pull request. Vou colocar aqui feature também. E aí a gente vem aqui em create pull request. Com o pull request criado, a gente pode ver aqui que ele já adiciona um ID, né, para a gente poder identificar o pull request. A gente também consegue ver aqui os commits que foram feitos e também os arquivos que foram mudados. Para o desenvolvedor que vai fazer o code review e vai testar, né, aqui já tem informação dizendo que a branch que eu quero fazer o merge não está dando conflito com a branch base, no caso a minha branch main, que é a branch que eu quero passar as modificações. Então, caso ele tenha feito o code review e encontrou alguma coisa que precisa melhorar, né, que pode dar um problema futuro, ou então no teste, quando ele foi rodar as coisas que você fez, né, as suas atualizações, deu algum problema, alguma bronca, ele pode adicionar aqui nesse comentário, né? E caso não, caso tenha sido aprovado tanto no code review quanto no teste, ele também vai poder comentar aqui que foi aprovado e você pode fazer o merge. Então a gente vem aqui em merge por request. Então aqui a gente tem alguns detalhes, né? A gente pode ver que eu tô querendo fazer um commit, né, para main da branch de teste. O commit aqui, né, o comentário do commit, a label que eu adicionei, o meu próprio assign, né? E aqui, se você quiser modificar esse título, você pode modificar. Eu deixo como tá. Ele está informando, né, o merge pull request com o ID da identificação da branch de teste. Então aqui a gente vai em confirm merge e aqui merge feito, né, com sucesso e fechado por request. Então as alterações que eu fiz já estão na main. A gente pode inclusive verificar isso agora, né, no histórico que o GitHub oferece. Aqui, ó, tô na branch main e ó, merge por request, o identificador de qual foi a branch, a gente pode vir aqui, ó, em commit. Aqui a gente consegue ver o histórico dos commits daquele repositório. Eu posso também selecionar, ó, o histórico de cada branch. Aqui é de teste e aqui a main. A gente vê aqui, ó, acabamos de fazer, né? E a gente pode entrar aqui para ver os detalhes nesse histórico que o GitHub oferece para gente. Então agora vamos para Projects, vamos ver como é que ele auxilia a gente no nosso projeto. Vocês devem lembrar que no início do vídeo eu falei que existe recurso no GitHub que a gente consegue utilizar para substituir o Trello e o Gira. Então o Projects, ele é essa ferramenta. A gente vai vir aqui em New Project, e aqui a gente consegue escolher alguns templates, né, que a gente pode utilizar para esse gerenciamento que a gente vai fazer. Mas a gente vai utilizar o board. Vamos criar aqui o projeto. Eu posso vir aqui, ó, e modificar o nome do projeto. Eu vou colocar Sprint. Pronto, a gente já está aqui com o nome mudado. E aqui a gente pode ver que ele já cria com as principais colunas do Kanban, né? Que é o To Do, o In Progress e o Done. Mas a gente pode também adicionar mais colunas, como por exemplo, eu vou colocar teste. A gente pode colocar aqui, né, uma cor que represente um pouco aquela coluna. Vou criar mais um aqui para pull request. Então, aqui a gente pode já adicionar itens, por exemplo, ao to-do. Então, coloquei aqui uma task exemplo, né? Então, aqui a gente pode criar uma nova issue para o item do to-do. Vocês lembram quando eu estava criando a issue lá no campo de issue mesmo, que eu disse que tem como você adicionar aquela issue a um project? Então, era esse project aqui que eu estava falando. Se você tiver com um project feito, e aí você vai lá na aba de issues, fazer alguma issue, você pode vincular aquela issue ao project. Vou criar aqui.
E aqui a gente já tem, né, o nosso cardzinho no To-Do. A gente pode mover, assim como em board de Kanban, a gente pode mover de uma coluna para outra, né, com base no avanço daquela task. E aqui a gente pode abrir essa issue numa nova janela. E aqui a gente tem, né, os detalhes maiores dessa issue. A mesma coisa que eu mostrei para vocês quando eu estava explicando sobre a issue. E aqui, ó, em Projects, você pode ver que ele já está vinculado a um projeto e você pode mudar por aqui, né, em qual coluna ele está, o status dele, se ele está em Progress, se ele está feito, se está em teste, enfim. Então aqui a gente pode ver, né, que o GitHub, ele tem esses recursos, ele oferece esse recurso que a gente pode organizar mais de um sprint, se a gente quiser criar aqui mais um board, né, para mais uma sprint, uma próxima sprint que você fizer, digamos que você organiza sprint por semana, então você pode criar aqui mais um board. E aí você pode ter essa organização, né, essa visualização de cada sprint que você criou. Você pode também fechar, né, os projetos quando forem finalizados, mas você ainda consegue, né, ter o histórico, né, para poder ver o que foi feito, o que ficou ainda para ser feito, para passar para uma próxima sprint. Então é aí mais uma funcionalidade muito boa, né, muito útil para quem tá com projetos aí para tocar e utilizar só o GitHub, né, para te ajudar. E aqui por último, mais uma ferramentazinha bacana que o GitHub oferece é aqui dentro de Assigns e em contribuidores, a gente vê aqui as contribuições, né, que foram feitas dentro daquele repositório. A gente tem dados de data, o quanto foi comitado, o número de commits que foram comitados naquela data, e logo abaixo a gente tem a visualização dos contribuidores, de como aqui esse projeto só tem eu como desenvolvedora, só vai aparecer o meu dado, mas se tivesse mais desenvolvedores, iriam aparecer os dados dos desenvolvedores também. A quantidade de commit, as datas, quanto foi comitado naquele dia. Então, aqui ele faz um ranking, né, de quem tem mais commits, quem tem menos. Essa ferramenta é muito boa para quem está precisando, para quem precisa, né, fazer esse monitoramento de quem está contribuindo, com o que está contribuindo dentro do projeto. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se inscreve no canal para acompanhar mais dicas. E se esse vídeo te ajudou, deixa um like e comenta aqui se tem algum comando ou funcionalidade do Git ou do GitHub que você conhece e eu não citei.